Bom dia, meus irmãos em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida nesse dia de hoje, terça-feira, uma terça-feira abençoada. Estou aceitando toda solicitação de amizade de vocês, estrangeiros de fora do Brasil, que têm me enviado solicitação de amizade. Estou aceitando para que vocês vejam a palavra de Deus sendo pregada em nome de Jesus, porque a maior revelação de Deus, da parte de Deus, é a palavra. É você ler a Bíblia Sagrada e obedecer as Escrituras do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor, no livro de Salmos, a palavra do Senhor no livro de Salmos capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim no Salmos capítulo 1: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. O que devemos saber, meus irmãos? Devemos meditar na lei do Senhor, devemos ser fiel a Jesus, ser fiel a Deus. Devemos ler a palavra dele, meditar na palavra, orar todos os dias, pedir ao Senhor Jesus para nos dar força, nos dar saúde, nos dar sabedoria, nos dar graça e paz, para que vivamos em paz. Devemos pedir ao Senhor Jesus Cristo coragem para orar em favor um dos outros. Devemos orar um pelos outros, meus irmãos. Isso que devemos fazer, é o dever do cristão, ajudar o próximo e amar o próximo como a ele mesmo. E a palavra do Senhor continua no versículo 3: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Porque se você é fiel a Deus, Deus é fiel a ti. Tudo que você colocar suas mãos irá prosperar. Se você quer um carro, quer uma moto, ore a Deus, pede Ele, busque, mas obedeça. Que você sendo obediente, um dia você alcance sua vitória. Eu não estou aqui para falar que Deus vai derramar casa, vai derramar carro, vai derramar comida do alto, não. Porque as coisas não é assim. Deus vai capacitar pessoas de estar ajudando a gente. Assim como pessoas têm me ajudado, meus irmãos de Moçambique. Eu creio que Deus vai colocar pessoas no caminho de vocês também, meus irmãos de Moçambique, que eu tenho aqui no telefone. Porque eu sei que grande necessidade vocês têm passado, vocês e as crianças daí, entendeu? E tenho orado para o meu Deus levantar pessoas para ajudar a obra em Moçambique, ajudar as crianças. Porque eu sei como é difícil passar fome, meus irmãos. Só Deus sabe como é difícil, mas Deus está trabalhando, pode ter certeza. Tenho orado a Deus para Deus levantar pessoas para ajudar vocês, meus irmãos de Moçambique e África. Meus irmãos, versículo 3, igual eu disse, que pois como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas a palavra do Senhor diz para aqueles que são desobedientes, aqueles que não obedecem a palavra também, meu Senhor diz, no versículo 4 do capítulo 1 de Salmos, a palavra do Senhor vem a mim assim: não são assim os ímpios. Os ímpios, meus irmãos, são aquelas pessoas que creem em Deus, mas não obedecem, não são obedientes à palavra de Deus. Então, por causa da desobediência deles, muitas das vezes eles sofrem em cima dessa terra. Entendeu, meus irmãos? Porque Deus permite acontecer muita coisa na vida do ímpio. Para quê? Para o ímpio ter fé, o ímpio ir para a igreja, caminhar e pedir o Senhor Jesus para sarar ele. Porque o Senhor Jesus é amor. Ele só permite acontecer muitas coisas em nossas vidas, assim como permitiu acontecer na minha vida. Porque é um testemunho, meus irmãos. Eu fugi muito do meu chamado de pregar um evangelho, de levar um evangelho a toda criatura através da internet. E de eu fugir do meu chamado me trouxe prejuízo, me trouxe problema de saúde, me trouxe problema na família, me trouxe diversos tipos de problema, porque quando a gente tem um chamado de Deus, a gente não pode negar Ele. A gente tem que aceitar Ele e fazer a vontade de Deus sobre nossas vidas. Então, meus irmãos, Salmo capítulo 1, versículo 4, a palavra do Senhor diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A palavra do Senhor diz que nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos,
mas o caminho do ímpio perecerá. Porque o caminho do justo, meus irmãos, é dar tudo certo. Quando a pessoa é justa, é fiel a Deus, segue a Deus direitinho, tudo na vida dela dá certo. Entendeu? A família é abençoada. A pessoa tem condição financeira para fazer aquilo que o coração dela deseja. Eu falo por experiência própria, meus irmãos. Eu não tinha dinheiro nem para comprar uma Bíblia. E o Senhor Jesus me abençoou de tal maneira que eu comprei uma Bíblia de R$ 290 e hoje eu uso ela para pregar o Evangelho através da internet. Não é essa aqui não, que essa aqui é a minha Bíblia antiga. A minha Bíblia nova está guardada, mas eu peguei a antiga hoje também porque eu gosto de usar as duas. Porque as duas são a minha espada, que eu levo a palavra de Jesus, que eu falo de Jesus para as pessoas através da rede social. Então, meus irmãos, vamos seguir Jesus, vamos obedecer os mandamentos. Não seja ímpio não, seja filho de Deus. Obedece a Ele, medite na palavra, pegue sua Bíblia, compre uma Bíblia, comece a ler, peça a Deus entendimento para falar com você como Ele tem falado comigo, porque Jesus está voltando, meus irmãos. Todo dia Ele me diz: avisa para o meu povo, meu filho Luiz Fernando, que eu estou voltando, que eu vou buscar a igreja. Então, meus irmãos, eu estou avisando que Jesus vai buscar a igreja, uma igreja santa, uma igreja que ora, que busca, que não faz conversa, que não faz fofoca, mas sim uma igreja que ajuda os irmãos, uma igreja que ora, uma igreja que é constante oração, ajudando o próximo. Essa igreja que o meu Senhor Jesus vai buscar, uma igreja que ama o próximo, que tem ajudado o próximo. Então, meus irmãos, e que tem um coração puro com Deus, que tem um coração sincero, é a igreja que o meu Senhor vai buscar. Então, meus irmãos, que essa palavra venha ficar gravada no coração de vocês nessa manhã de hoje. Agora são 5h32 no Brasil. Eu não sei que horas que é aí no seu país, mas aqui são 5h32. Que essa palavra venha ficar gravada no coração de vocês. E vou encerrar o vídeo fazendo uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, abençoa cada vida, cada alma que o Senhor tem me enviado através das redes sociais para me evangelizar e fazer a Tua, e fazer, Senhor, a minha parte com eles, que é levar a Tua palavra, é falar com eles aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor toca no meu coração. Que o Senhor abençoe eles, Senhor, que eles não sejam como ímpio, mas que eles venham ser seu filho, aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida deles, e que eles venham achar uma congregação para congregar, para que o Senhor possa mudar a vida deles como o Senhor tem mudado a minha. É o que eu te peço, Senhor, nessa madrugada de hoje. Abençoa meus irmãos da internet, Senhor, mas antes dos meus irmãos da internet, que o Senhor abençoe minha vida e abençoe a vida da minha família, e depois todos os meus amigos da internet. É o que eu peço, Senhor, nessa manhã, e já te agradeço, Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Senhor, vá de encontro com aquelas pessoas de Moçambique que têm passado necessidade, com as crianças na África, Senhor, que têm passado fome. Levanta pessoas, Senhor, que têm dinheiro, levanta pessoas ricas para poder ajudar a causa delas, Senhor, mandar dinheiro para lá para elas serem alimentadas. Mas que primeiro, antes de ser alimentada carnalmente, que elas sejam alimentadas com a palavra do Senhor, que os pastores falem do Senhor para elas, e que quando o milagre delas chegar, Senhor, elas saibam que foi o Senhor que mandou, que o Senhor que entrou com providência na vida delas. Obrigado por tudo, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tem feito na minha vida. Continua abençoando minha vida, Senhor, para eu abençoar a vida de outras pessoas. Obrigado por tudo, meu Deus. Assim eu te agradeço. E obrigado por tudo, Senhor Jeová, Senhor Jesus e Espírito Santo de Deus. Só tenho a agradecer ao Senhor por tudo. Amém. Meus irmãos, então eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Compra uma Bíblia, medita na palavra do Senhor, que a palavra daqui pode salvar sua alma, pode salvar sua vida. Eu não sei a vida que você está levando, se você está no mundo do crime, se você está no hospital, se você está no presídio. Mas, meu irmão, essa palavra pode mudar sua vida. A partir do momento que você comprar uma, meditar na palavra, obedecer e procurar uma igreja, sua vida será mudada. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Tenham um bom dia. Que Jesus lhes abençoe. O irmão Fernando vai ficando por aqui, né?